Patrick Blanco, você já tem nome de artista, né, Patrick? Esse nome é seu mesmo, é seu sobrenome? É meu sobrenome mesmo. É? É, isso mesmo. Então você já nasceu com o nome de artista, como que dizem. isso. Que alguns adotam, é muito comum alguns artistas adotarem um nome artístico. Sim. Não é verdade? Uhum. Eu não... Não, você não precisa... Não, assim, eu não vejo... Eu tenho um pouco até de medo dessa palavra artista, assim. Eu me vejo como músico, como alguém que Deus chamou para o ministério e simples, assim. E aí o meu nome é esse mesmo, é Patrick Blancos. A vida é simples, né? Às vezes a gente que complica, né? O chamado de Deus eu acho que é um chamado simples e eu não sou muito ligado a essa questão de qual o nome vai ficar melhor, como que a gente vai escrever ou como vai te divulgar. Acho que Deus vai abrindo as portas como Ele quiser e Ele vai enviar para onde Ele quiser. Quando que começou a sua história com o violão? Começou com a música, né? Quando que começou? Eu acho que começou quando eu era muito novo. Eu não tenho na minha mente quando que eu comecei a tocar. Isso eu acho que foi natural, eu não lembro de quando que eu comecei a tocar, mas eu acho que muito novo, com 10, 9 anos mais ou menos. Mas eu não gostava tanto de música. Mas a partir dos 15 anos, 16 anos mais ou menos, Seus pais te incentivaram a tocar violão? eu comecei a tocar na igreja com 15, 16 anos mais ou menos. Aí eu comecei a gostar muito de música, eu comecei a tocar guitarra, né? Aí me apaixonei demais por música, por guitarra, aí comecei a estudar, a treinar muito. E a partir mais ou menos dessa idade, 16 anos mais ou menos, eu comecei a me apaixonar muito por música. E com 17, 18 anos, eu falei, não, eu quero ser músico. Quero viver da música. Eu quero viver da música, porque eu não queria fazer outra coisa. E aí você foi para a faculdade, para o conservatório? Aí eu fui para o conservatório, né, uma escola de música muito boa que tem aqui em Belo Horizonte. Nessa época, meu pai era pastor lá em Rio Branco, no Acre. Nossa, então você veio de lá? Eu vim de lá para cá. Né? Você veio por conta da fama do Conservatório de BH? Também, e assim, a gente começou a orar, era um tempo muito difícil, assim, meus pais não tinham condições de me manter aqui fora, né, fora de casa, pagar para mim. É uma mudança radical, né? De extremos, né? Muito, muito longe, né? Então eu vim para cá em 2006, a gente orou muito e tal, eu conversei com minha família, a gente teve um tempo de espera também, porque a gente não tinha dinheiro para me manter aqui em BH, né? Então, no primeiro ano, assim, ia ter que ficar total dependente dos meus pais e tal. Então, a gente veio, orou, Deus abriu as portas. Aconteceram muitas coisas que foram confirmação de Deus, assim, para eu vir para cá. E em 2006 eu cheguei aqui, eu tinha 18 para 19 anos. E vim e comecei a estudar nesse conservatório e me formei em guitarra. E aí você começou a trabalhar Sim, aí eu formei e comecei e fiquei aqui em Belo Horizonte, né, desde 2006. Eu comecei a trabalhar com a música, aqui em BH mesmo, tocando. Antes eu tocava mais música instrumental, né, jazz, em lugares de música instrumental. Aí comecei a acompanhar algumas pessoas, alguns artistas aqui de BH mesmo. E comecei a tocar, comecei a dar aula também e me manter como músico aqui em Belo Horizonte. Em 2010 eu entrei nessa empresa, que é um site de música bem conhecido, que é o Cifra Club. E entrei como instrutor de música, aí eu parei de tocar, porque já não tinha tempo, era uma empresa normal, né? Segunda a sexta, com um horário normal de empresa. E eu tinha uma rotina normal, assim. Você era instrutor de música? Isso, instrutor de música. Tem vários vídeos no YouTube e tal, me ensinando músicas. E nessa época... E aí você tem interação com os internautas? Sim, interação com os internautas. O site é muito conhecido, o site existe desde 96. Quando chegou a internet no Brasil, o site começou, assim, eu via muito... Qualquer cifra você encontra nesse site. Qualquer cifra você encontra nesse site. Então eu comecei a trabalhar lá como instrutor e quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim para estudar guitarra, na verdade. Eu queria ser um guitarrista, ser um freelancer, acompanhar a galera e tal. Alguma inspiração de guitarrista? Sim. Quando adolescente eu escutava muito Joe Satriani, né, o Steve Vai, essa galera assim do rock. Apesar de não gostar tanto de rock assim, mas eu escutava assim. Mas assim, isso foi mudando. Quando eu vim para cá, eu formei em jazz, né, guitarra mais específica assim no jazz.
Então, nessa empresa que eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, lá a gente tinha que cantar, tinha que ensinar músicas, né? Então, eu fui passando mais para o violão, fui aprendendo a cantar um pouco melhor, assim, eu não gostava tanto, mas eu fui desenvolvendo o canto. Fui tocando mais violão, assim, aprendendo melhor com os meus amigos que trabalhavam lá, porque eles eram mais violonistas. E comecei a desenvolver a composição. E nessa época, eu vivia minha vida toda na igreja, mas de um jeito, acho que muito religioso, indo no culto. Cumprindo as obrigações de um cristão, sim, né? Sim, tocava no louvor até. Pai pastor. Sim, pai pastor. Cobrança da comunidade. Então, assim, mas não tinha... Eu não tinha tido uma experiência com Deus, assim, eu não buscava Deus assim como eu deveria buscar. Então, eu pensava na minha carreira musical fora da igreja. Eu não queria estar na igreja, porque eu conhecia como que era a equipe de louvor, via os problemas, falava, não, eu quero ser um músico de verdade, né, entre aspas. Teve alguma música que contribuiu para a sua experiência com Deus? Com Deus? Na verdade... Porque às vezes o músico, né, se sente muito tocado por uma música. Não, na verdade foi mais de experiência, foi mais de busca mesmo. Eu comecei a ter alguns problemas em 2012, assim, pessoal, e era uma época que eu fiquei muito triste, assim, sabe? E eu comecei a buscar a Deus nessa época, assim, como eu nunca tinha buscado. Comecei a orar, e era uma época que eu estava de férias dessa empresa. Então eu ficava lendo a Bíblia o dia todo, orando o dia todo, assim. Eu ficava, assim, para não ficar triste, eu ficava lendo a Bíblia, orando. E Deus, ele foi se revelando para mim, porque a palavra de Deus fala, né? Quando você buscar de todo o coração, você vai encontrar. E eu comecei a encontrar Deus e eu comecei a entender o propósito dele para minha vida. Por que ele me trouxe para BH? Por que eu tinha entrado nessa empresa? Por que eu fui... Eu não tinha intenção de compor, eu não tinha intenção de fazer, e isso foi acontecendo. Então, quando eu comecei a buscar a Deus de verdade, assim, e orar, e ler a palavra, e acordar de madrugada para buscar mesmo, assim, Deus, eu comecei a entender o meu chamado. E Ele começou a mostrar isso. E quando eu voltei de férias, e a voltar a trabalhar nessa empresa, eu já não estava mais satisfeito, assim, eu já estava com aquele desejo de Deus, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para mim, então me mostra. Mostra qual que é a direção, e eu já estava incomodado de ir trabalhar, era uma empresa muito boa, meus amigos lá e tal, mas eu já não sentia mais prazer lá, é como se eu estivesse fazendo algo que, eu estava trabalhando com música, mas eu não sentia mais felicidade. E nessa época eu comecei a ministrar em algumas igrejas, eu comecei a dizer sim, né, para os convites, porque eu sempre fugi, né. E eu comecei a ministrar e isso queimou. E você ministrava sempre sozinho? Uma apresentação solo? Geralmente... Hoje eu tenho banda aqui que me acompanha em Belo Horizonte, mas hoje ainda eu ministro sozinho. O pessoal me chama geralmente voz e violão quando eu vou para fora do estado. Eu estou curioso para te ouvir assim, cantar, cara. Vamos fazer uma pausa, eu queria que você vamos cantasse aí. Toma água, deixa eu tomar água. Estou medindo que eu não vou cantar não, mas... Tem todo um ritual. Não é um ritual, é toda uma preparação. Pois tem que ser certinho. Quer que te ajude aí? Não, tá tranquilo. Essa chama Bom Combate, está no CD. Essa música é sua? Essa música é minha. Composição, música, letra, tudo autoria? Tudo. Fala do final da vida de Paulo, quando ele fala que, em 2 Timóteo 4, ele fala que encerrou a carreira, que ele completou a fé, que ele guardou a fé, que ele combateu o bom combate. E guardou a fé. Então, assim, fala da perspectiva, não nessa vida, mas numa vida eterna. E essa música fala disso. Falei o que eu não posso mais. Guardei-me do mundo mal.
senti tua luz na estrada me cegar. Cuidei o que eu não cuido mais. Encerrei, venci, guardei a fé. Completei, combate, guardei a fé. E se eu não posso, me ausentarei em ti. E se eu não posso, me alegrarei em ti. E se eu não posso, minha vida começa aqui. E se eu não posso? Todas essas letras eu estou vendo aqui, olha, a letra bonita, falei o que eu não posso mais, guardei-me do mundo mal, senti tua luz na estrada me cegar, a experiência de Paulo, né? Cuidei o que eu não cuido mais, encerrei, venci, guardei a fé, completei, combati, guardei a fé. E se eu não posso, não me ausentarei em ti, se eu não posso, me alegrarei em ti, e se eu não posso, minha vida começa aqui. Essas músicas são experiências, como é que vêm as composições? Essa experiência, geralmente, experiência de leitura. Essa foi uma experiência de leitura na palavra e eu pensei na vida de Paulo como se ele falasse, ó, tô acabando aqui minha vida e minha vida vai começar. Então, assim, eu falei que eu não posso mais falar, né? Eu já preguei tudo que eu tinha que pregar, hoje eu não posso mais, porque minha vida está encerrando. Então, eu tentei mostrar a vida de Paulo encerrando e começando uma vida eterna que ele tinha. Então, hoje, você não preocupa, pelo que eu estou percebendo, Patrick, você não preocupa tanto em criar uma letra que seja um ritmo que fique na cabeça da pessoa martelando para fazer sucesso. Não. Você grava aquilo que é a mensagem de Deus, que é a mensagem bíblica. Sim, que possa transformar a vida das pessoas. Todas as músicas, elas vêm de alguma experiência com Deus ou de alguma leitura bíblica, ou elas não têm, nada vem assim, eu acho que vai ser legal de tocar isso aqui, ou eu acho que vai ser legal de cantar isso aqui. Não, é sempre de alguma... Essa música, 12 anos, qual que é a história dessa música? 12 anos que eu não tenho paz, 12 anos dizem que não passará, não mudará, tem um homem que passou e passará, esse homem tem as vestes como o mar, Isso. eu vou tocar. Essa é Essa é sobre a mulher samaritana, ela ficou 12 anos com a doença, né? E em algum momento ela teve coragem de tocar em Jesus e foi curada. Então é por isso que é 12 anos. Canta um pedacinho dela aí, vamos. Canto, eu tenho que desafinar o violão aqui. Pode demorar um pouquinho. Desafinar? Porque ele está em outra afinação aqui. Não. Então não vamos no seu ritmo aí. E sobre jazz, o que você toca assim de jazz? Porque tem uma polêmica, né, cara? Que muita gente fala, não, o músico é cristão e ele está tocando nas noites e fazendo entretenimento. Como é que é isso para você? Então, hoje eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que a música é arte, né? E eu acho que não existe isso, música cristã e música... Eu acho que música é arte, e você usa a música para adorar a Deus, e é uma forma de você usar a música para adorar a Deus também, né? Adoração não significa música, né? Aí engloba muito... muito além disso. É, muito além de música. E eu vejo a música como uma coisa boa, assim. Lógico que tem músicas ruins, com letras ruins, tem músicas boas, tem músicas que são usadas na igreja com letras ruins também, mas tem músicas boas, né? Então, assim, eu vejo a música como arte, como um quadro, como um livro, normal, assim. Então, para mim é muito normal. Eu escutar um MPB ou escutar uma música instrumental, tanto faz.